Henrique. Que Deus continue abençoando esse novo e ungido ministério. Todos os obreiros que compõem, Deus abençoe os amados. As irmãs e irmãos que adoraram o Senhor, Deus os abençoe. Eu acho que essa carta aqui no coração. Pastor Wilson Gomes, um privilégio maior de poder estar aqui para adorar a Jesus e desentregar algo no coração do Espírito Santo para o seu coração. Aos que trouxeram a Bíblia, mesmo assentados como estão, convido-lhes a lerem comigo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. Quando você procura, nós chegamos direto de viagem, estamos aqui com muita alegria. Atos, capítulo 12. Se você puder estar em reverência à palavra, vai ser muito bom. Preste bem atenção, porque Deus vai falar conosco. Verso 1 a seguir. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, ele lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Ele mandou matar a espada Tiago, que é irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, continuou também mandando prender a Pedro. E isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando Pedro a 4 grupos de 4 soldados para que estes o guardassem, querendo então apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão, quando de repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia, porém não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou de Pedro. Tornando ele a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo judeu. E depois dele considerar tudo isso, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos ali estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta, uma serviçal chamada Rode saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Mas disseram-lhe: menina, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram: pode ser o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater. E quando Rode abriu, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago, e este aqui é o irmão de Jesus, e aos demais irmãos. Então Pedro partiu para outro lugar. Amém? Queridos, nós acabamos de ler esse capítulo 12, que está inserido neste livro bíblico chamado Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento cuja função principal, primordial, é na verdade dissertar, historiar, narrar aquilo que aconteceu com a igreja de Jesus nos seus primeiros anos. Esse é um livro que dispensa maiores comentários. Esse é um livro fantástico.
Este é um livro sensacional. Esse é um livro maravilhoso. Este livro, ele está totalmente mergulhado no sobrenatural de Deus. Este livro é tão tremendo que é impossível um crente aqui em Cristo Jesus lê-lo e, ao lê-lo, perceber o que lê, discernir o que lê, e percebendo, discernindo o que lê, é impossível o crente não ficar pasmo, não ficar perplexo, não ficar boquiaberto, rendido, fascinado, seduzido com o que vai perceber neste livro. Ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso. Escute, este livro, ele já prega com profundidade bíblica e grandeza de inspiração já no tema, no título, no nome, Atos dos Apóstolos. Se esses 28 capítulos que aqui estão, se eles não estivessem, e se no lugar desses 28 capítulos estivesse aqui tão somente o título, o nome, o tema, Atos dos Apóstolos, debaixo da vertente revelativa do Espírito, isso já seria suficiente para a gente sair daqui abençoados e impressionados com esse livro, só em ler a palavra Atos dos Apóstolos e entender o que está escondido nessa palavra. Não entendi, pastor Jean, vou explicar. Querido, se você ler esse livro a partir do capítulo 2, vai perceber facilmente que o título, que o tema, que o nome do livro não tem nada a ver com o seu conteúdo. O conteúdo do livro não faz jus ao título Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque se você ler esse livro a partir do capítulo 2, de fato o que você vai encontrar aqui não é Atos dos Apóstolos, não é mover dos apóstolos, não é realizações dos apóstolos, não é operações dos apóstolos. Se você ler esse livro a partir do capítulo 2, o que você vai encontrar aqui sim é Atos do Espírito Santo, mover do Espírito Santo, operações do Espírito Santo, realizações do Espírito Santo, voz do Espírito Santo. Tudo quem faz neste livro é o Espírito Santo. Quer ver como isso é verdade? Quem é que enche a casa com vento impetuoso e veemente? Quem é que enche os quase 120 discípulos de poder, de unção, de graça, arrojo, ousadia, de coragem? Quem é que concede línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles? Quem é que usa Pedro para pregar? Pedro prega, mas quem é que salva 3.000 almas para o reino? Quem é que dá para Pedro em Atos 3 ousadia para dizer ao paralítico: o que você pede eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus? Quem é que move o lugar onde eles estavam reunidos e oravam? Quem é que mata Ananias e Safira por mentirem a Deus? Quem é que trabalha no coração de Saulo para que se converta em Paulo e seja o maior pregador de todos os tempos? Quem é que promove o avivamento em Samaria? Quem é que levanta Estevão e Estevão vê os céus abertos? Quem é que faz isso? Olha que coisa tremenda. Diácono Filipe batiza o ministro da fazenda da Etiópia. Batizou? Batizou. Aí escute isso. Antes que Filipe fechasse os olhos, o Espírito Santo arrebatou, transladou, tirou Filipe de Gaza e o lançou em Azoto, 32 quilômetros de distância. Filipe fez em transladamento, em arrebatamento. Quando ele pensou em piscar, olha aqui que ele piscou, ele estava no outro local. Foi o Espírito Santo de Deus que fez isso, e foi o Espírito Santo que trouxe você aqui essa noite para mudar a tua história, para mudar a tua vida, te encher de graça, poder e autoridade. Só quem acredita, levante a mão para adorar aquele que merece toda a honra, toda a glória. A pergunta que você deve fazer é essa: calma aí, pastor Jean, se é o Espírito Santo que faz tudo isso nesse livro, por que o livro não leva o nome dele? Por que o nome do livro é Atos dos Apóstolos e não Atos do Espírito Santo? Lhes digo mais: sabe quem foi que escreveu toda a Bíblia? Ele, o Espírito Santo. Ele escreve toda a Bíblia, mas nos 66 livros inseridos no cânon sagrado não aparece o nome dele. Aparece de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Amós, de Obadias, de Naum, de Moisés. Não aparece o dele. Ele escreve toda a Bíblia, não aparece. Faz tudo o que faz esse livro,
e não aparece. Por quê? Porque o Espírito Santo não é como muitos de nós que temos a síndrome dos artistas de Hollywood. O Espírito Santo não precisa de tapete vermelho. O Espírito Santo não precisa de visibilidade, notoriedade, publicidade, marketing, ibope. O Espírito Santo nos dá fruto do Espírito, mas não precisa de melancia pendurada no pescoço para chamar atenção para si. O Espírito Santo não veio à terra para falar dele. O Espírito Santo veio à terra para falar de Jesus e glorificar o seu nome.